Com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu disse a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui nesse domingo de vitória. Este é um domingo de vitória para a sua vida, não sei se você está ligado, mas esse é um domingo de vitória para a sua vida, amém? Que bom que você chegou neste lugar, que bom que você está aqui para juntos nós adorarmos ao Senhor como adoramos já nesses louvores abençoados, nós adoramos Ele com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, e agora vamos receber do Senhor algo importante de Deus para as nossas vidas, amém? Você que nos visita hoje, seja bem-vindo em nome de Jesus. Temos aqui a irmã da nossa obreira, irmã Isa Carla, cunhada do Édio, amém? Tia do João Vitor, do Gabriel, do Mateus, seja muito bem-vinda, amém? Direto distância, eita glória, direto distância para Shekinah, quem pode dar uma glória a Deus? Aplauda o Senhor, amém? Seja bem-vinda, irmã, depois de Jesus Cristo, você é a pessoa mais importante aqui nessa noite, amém? Glória a Deus! Quem crê que Deus tem algo diferente para a sua vida hoje, dê uma glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Quem crê que Deus tem cura para nossas vidas nessa noite? Aleluia! Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele é o Todo-Poderoso, amém? Deus vai derramar cura sobre nós nessa noite. Ele é perfeito, Ele é fiel. Entenda que você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Deus tem alimento, Deus tem refrigério para mim e para a tua alma, aleluia. 2 Reis, capítulo 5. Quem já ouviu essa palavra, a cura de Naamã, aleluia. É uma palavra muito abençoada, muito ministrada. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco hoje de uma maneira diferente, como Ele falou comigo, quando eu estava fazendo o esboço, quando eu estava pedindo ao Espírito Santo de Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar através dessa palavra, Senhor, o que o Senhor quer nos direcionar através dessa palavra, Senhor, qual é o alimento, qual é o maná que o Senhor quer derramar sobre a tua igreja neste domingo. E o Senhor foi ali ministrando ao meu coração e falando, igreja, que eu e você, nós precisamos a cada dia estarmos com os nossos ouvidos espirituais atentos, abertos, sensíveis à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Deus é um Deus que tem direção, Deus é um Deus que tem resposta para mim e para a tua vida. Por isso, se eu e você estivermos com nossos ouvidos, não esses físicos lindos aqui que Deus te deu, essas perfeições aí, amém? Cada um tem as suas duplas de perfeições aí. Não é sobre isso que nós estamos falando, não vou cair, caiu só água, amém? Não é sobre isso, mas é sobre os nossos ouvidos espirituais. Deus, Ele só fala comigo e com você se nós conseguimos ouvir e discernir a sua voz, amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, amém? O tema dessa noite é: quem tem ouvidos... Oh, glória a Deus. Quem tem ouvidos? Aleluia. Eu creio que você vai sair daqui hoje e entendendo o que Deus quer falar ao meu e ao teu coração. Amém? Versículo 1 do capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina,
que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ele disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina, repita comigo, a menina, foi contar que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. E quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. E então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que de todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e será purificado. E assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. E a sua pele tornou-se como a de uma criança. Quantos podem dar um glória a Deus aí para Jesus? Aleluia. Curve a sua cabeça, vamos orar, amados. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Deus, na tua presença, Pai. Deus amado e Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos, Senhor, nos capacita nessa noite, Deus. Pai, que toda distração, toda barreira no mundo espiritual, Pai amado, tudo aquilo que queira nos impedir, Senhor, de receber, de escutar, de discernir a Tua palavra, Senhor, nós damos uma ordem agora que caia por terra, Pai, que o Senhor venha ter liberdade, o Teu Espírito Santo em nosso meio, venha se mover de uma forma sobrenatural, Deus, e que nessa noite nós venhamos ser como Naamã, curados, lavados, Pai amado, purificados, Pai amado, pela Tua palavra, pelo mover do Teu Espírito Santo, Deus. Assim nós, como igreja, oramos nessa noite e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja, ela diz: amém, amados, aleluia. Aqui, amados, nós ouvimos sobre essa passagem onde Naamã ele foi curado de uma lepra.
Naamã, como diz no versículo 1, era um comandante do exército do rei da Síria. E ele era muito respeitado e muito honrado pelo seu senhor. Ele era um homem, amados, que durante grande parte da sua vida, ele fez por onde eu acredito. Ele era um homem que vinha ali trilhando um caminho de vitória, porque para ele chegar a ser comandante, para ele chegar a ser um homem honrado e respeitado, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Um comandante no exército, ele precisa ralar muito, ele precisa estudar, ele precisa fazer exercícios, ele precisa, em alguns países, passar por algumas batalhas para se tornar ali aprovado, para se tornar respeitado, para fazer parte daquele posto no qual Naamã estava ali. Como diz na palavra, ele era comandante daquele exército. Ou seja, eu acredito que para ele chegar até aquele ponto, como foi falado aqui na palavra do Senhor, de ser honrado e respeitado, ele passou por algumas situações difíceis, mas até ali ele foi sustentado, até ali ele venceu, ele conseguiu chegar naquele patamar, onde fala que ele foi honrado e respeitado. Coisas aconteceram que deram certo para Naamã. Ele pagou um preço do seu esforço, da sua dedicação, e conseguiu conquistar, conseguiu chegar àquele ponto de honra. Mas como eu falo, não é da noite para o dia que você amanhece e diz, não, eu vou ser uma pessoa honrada. Não, tudo é construído durante a minha e a tua caminhada. Nós construímos o nosso caráter, nós construímos a nossa vida, nós construímos a nossa caminhada. Nós construímos o legado que nós vamos deixar aqui nessa terra. E Naamã ali, ele estava, naquele momento, ele era aquilo que fala na palavra. Um comandante honrado e respeitado. Mas, por as circunstâncias da vida, na parte B, fala ali, mas esse grande guerreiro ficou o quê? Leproso. Porém, durante a sua trajetória, aconteceu algo em sua vida totalmente fora do contexto. Algo que poderia mudar os seus projetos, os seus planos, suas perspectivas e transformar o cenário de honra para um cenário de desonra. Agora, alguém que se encontrasse com uma lepra, ela passava a ser uma pessoa que começava excluída da sociedade, excluída do meio do povo. E Naamã, outrora, como foi falado, era um homem honrado e respeitado. Ele passou por esse momento de aflição. Como agora o comandante conseguiria seguir a sua trajetória de vida? Eu creio que ele tinha expectativa de conquistar várias batalhas, várias guerras, chegar a postos maiores, e ali ele se encontra com aquela dificuldade. Talvez, meu amado, que estou querendo chegar nesse ponto, você que chegou aqui nessa noite, talvez você possa estar se deparando com alguma situação no qual você não esperava. Uma situação no qual, aos teus olhos naturais, pode mudar ou tem mudado o teu cenário do dia para a noite. Foi o que aconteceu com Naamã. Uma hora agora ele era um comandante honrado e respeitado, venceu várias batalhas, mas aquela lepra o alcançou, aquela doença, aquele problema o alcançou. Talvez você tenha sido alcançado por algum problema que aos teus olhos naturais está mudando o teu cenário, mas eu quero te dizer nessa noite, meu querido, que o mesmo Deus que proveu a cura na vida de Naamã, Ele quer te curar, te sarar e te restaurar nessa noite. Eu não sei o que te pegou de surpresa, ou o que tem te pegado de surpresa. Eu não sei o que te alcançou, que possa estar mudando a tua trajetória. Ali Naamã, ele se viu por algum momento preocupado, e muito preocupado, porque quem pegasse uma lepra, ele seria excluído do meio do povo. Quanto mais comandar o exército do rei, quanto mais estar perto do rei, em suas funções normais, há problemas e situações na minha e na tua vida, que muitas vezes elas nos afastam
da nossa perspectiva de chegar em algum lugar, de alcançar as coisas, de estar perto de pessoas que nós queremos ou estimamos. Muitas vezes nós podemos ser acometidos, como Naamã foi acometido, por algo inesperado, por algo que aos olhos naturais seria difícil de reverter. Talvez a tua situação hoje aos teus olhos parece difícil de reverter, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele torna tudo fácil e simples, se eu e você dermos ouvido à voz e à direção que Ele tem para mim e para a tua vida. Aleluia! Quantos podem dar um glória a Deus? Ora, versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Repita comigo, uma menina. Mas repita com fé agora, uma menina. Aleluia. Que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Amados, há situações que aos nossos olhos a solução parece estar tão distante. Parece estar tão distante. Há situações que eu e você nos deparamos e ficamos, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, como eu vou sair dessa? Parece que nós temos que ir lá na China, no Japão, na Coreia, na Ucrânia não, porque está em guerra, não, então não vamos lá, vamos para outro lugar, entendeu? Mas aos nossos olhos parece que nós temos que ir tão longe, quando muitas vezes a solução está mais perto que eu e você imaginamos. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, aleluia. Porque você está preocupado, porque você está apavorado, está buscando solução aonde? Se eu quero falar contigo, é bem de perto mesmo, aleluia. A palavra diz que aquela menina que foi levada escrava, cativa, para servir aquela casa, ela fala uma palavra para a mulher de Naamã. Ela dá um recado para a mulher de Naamã e diz: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. O que eu estou querendo dizer para mim e para a tua vida, através do Espírito Santo de Deus? Que, amados, muitas vezes eu e você não conseguimos escutar a voz, a direção do Senhor, porque ficamos com os nossos ouvidos espirituais totalmente tapados, ensurdecidos à voz do Senhor, porque ficamos buscando soluções para os nossos problemas tão distante, quando muitas vezes, como Naamã estava ali, uma menina, uma improvável, talvez uma pessoa que ele não dava nenhuma ousadia de escutar a sua voz ou falar algo dentro daquela casa. Mas naquele dia, o Senhor usou aquela menina de maneira diferente. Ei, esposo, muitas vezes Deus vai usar a tua esposa de maneira diferente. Aleluia. Ei, esposa, muitas vezes Deus vai usar o teu esposo de maneira diferente, que está bem do teu lado, o teu filho, o teu empregado, o teu patrão. E muitas vezes nós estamos buscando tão distante, nós estamos buscando coisas sobrenaturais, quando Deus ele age ali através de coisas pequenas. Ali fala que era uma menina, uma jovem, que deu a dica para aquela mulher. Mas aquela família ali que estava passando por aquela situação, porque a lepra não adoecia só Naamã, lepra eu creio que adoeceu a sua esposa, porque ela sabia que outrora ela ia ficar sem o seu esposo, porque ela ia ser apartada, ele ia ser apartado da sociedade, até mesmo dela, porque a lepra ela contaminava. Mas ela ficou sensível e atenta ao que aquela menina falou. Ei, existe alguém que pode trazer a cura e a solução para esse problema.
Sabe o que Deus falou comigo, amado, através dessa palavra? Que nós precisamos estar atentos, porque chegou o tempo que a igreja, ela vai ser totalmente, cada dia mais, sensivelmente direcionada pela voz de Deus. É preciso que eu e você venhamos estar com os nossos ouvidos atentos. O mundo está muito acelerado, e eu e você só vamos conseguir tirar o pé do acelerador, se nós estiver sensível à voz de Deus. Se nós estiver atentos, quando Deus quer falar com a minha e com a tua vida. Deus, Ele fala, amado. Nós não servimos a um Deus de barro, a um Deus de gesso. Nós servimos a um Deus vivo, que fala, que nos escuta, que nos abraça. Mas é preciso que eu e você venhamos nos dispor a ouvir a voz de Deus e obedecer. E ali, amados, eu achei lindo que aquela mulher, ela deu ouvido ao que aquela jovem falou. A palavra de Deus fala que a menina falou, no versículo 2, no 3, um dia disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Há situações que aos nossos olhos a solução parece estar distante, ou quem sabe, impossível de acreditar e achar uma solução. Porém, o início do processo da cura e da restauração está bem próximo que você possa imaginar. Fique atento aos sinais. Repita para o seu irmão acordar aí, fique atento aos sinais. Aleluia. Fique atento aos sinais. Aquela menina, ela estava dando um sinal na mão. Aquela menina, ela estava dando um sinal para a mulher de Naamã. Ei, existe solução para o teu problema. Não acabou por aí. O comandante não vai morrer, ele não vai perecer, ele não vai ficar leproso para o resto da vida. Existe sim uma solução. Existe um homem que serve a um Deus vivo e poderoso. Amados, aquela menina estava dando um sinal que existia solução para aquele problema que aos olhos humanos parecia ser impossível. Ei, amado, eu quero te dar um sinal nessa noite, que Deus me falou que o teu problema para Ele não é nada de impossível, aleluia. Ele pode resolver da hora para a noite. Ele pode nos curar, nos sarar na hora que Ele quiser. Ele é Deus poderoso. Ele é Deus que tem domínio sobre tudo que há na terra. Ele é Deus que tem domínio sobre as nossas vidas. Ele sabe de cada fio de cabelo que nós temos. Uns têm mais e outros têm menos. Mas Ele sabe a contagem certa. Aleluia. Ele sabe de tudo. Mas é preciso que eu e você venhamos estar atentos aos sinais. Muitas vezes perdemos a bênção por não dar ouvido aos sinais. E muitas vezes deixamos de abençoar por nos calar. Se aquela menina que tinha uma fé inabalável, eu creio, para ela ali, por ser uma menina cativa, estar naquele lugar, ela abria sua boca com autoridade e dizer, ei, existe um homem que pode curar o meu senhor. Ela se posicionou. Ela entregou aquela mensagem ali com fé, com determinação, para que aquela senhora confiasse e falasse para Naamã, e Naamã falasse para o rei. Uma palavra dita com fé, com perseverança, com autoridade no Senhor, ela abre porta onde não há porta, ela move o coração do homem. Eu fiquei impactado com a atitude dessa menina. E com a atitude da mulher, e com a atitude de Naamã. A atitude de Naamã, lá foi o final, descer 7 vezes foi o final, mas o começo do processo, a atitude mais linda que ele teve, foi dar ouvido ao sinal que Deus deu para a vida dele. Se nenhum deles tivesse dado ouvido lá no começo do processo da bênção, do milagre, nada ia acontecer, meu amado, minha amada.
Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou descer. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Muitas vezes a minha, a tua bênção, ela está presa a eu e você dar ouvido à voz de Deus e obedecer. O processo da cura de Naamã não começou quando ele deu o primeiro mergulho. Começou quando a sua esposa e ele deram ouvido, aquela menina, deram ouvido ao sinal que Deus deu para ele dentro da casa dele. O processo da cura de Naamã não começou em outro país, não começou em outro continente, começou dentro da sua casa. A direção que Deus tem para mim e para a tua vida, a cura que Deus tem para mim e para a tua vida, começa dentro da minha e da tua casa, começa na nossa intimidade, começa no nosso relacionamento com Deus. Quem tem ouvidos? Aleluia. Muitas vezes perdemos a bênção por não dar ouvido aos sinais. Deus usou aquela menina, e se aquela mulher tivesse se ensurdecido ao que aquela menina falou, com fé, com disposição, nada iria acontecer. Ela ia perder seu esposo para aquela doença, o seu esposo ia perder o comando do exército, o seu esposo ia ficar ali jogado às traças, ele não ia ser mais aquele homem honrado, aquele homem respeitado, apenas por não dar ouvido à voz de Deus. Ei, igreja, é preciso que eu e você venhamos aprender a dar ouvido à voz de Deus, para que eu e você não venhamos perecer no meio do caminho. O que eu tenho para te dizer hoje é forte, é para nos curar, é para nos sarar, é para que eu e você viemos viver um novo tempo. É para que eu e você não venhamos perecer durante a caminhada, durante o trajeto. Tem situações que Deus permite na minha e na tua vida, não é para nos matar, não é para nos ferir, não é para nos parar, mas é para nos aperfeiçoar na fé, é para acrescentar algo na nossa vida. Naamã era um homem honrado, Naamã era um homem respeitado, mas ele precisava aprender a ouvir, ele precisava aprender a obedecer, ele precisava aprender a se humilhar, a descer na casa do oleiro. Aleluia. Talvez até aqui você tenha sido, eu creio, graças a Deus, tem colocado Deus pessoas honradas aqui neste lugar, pessoas de caráter, pessoas especiais, pessoas amáveis. Graças a Deus, tem ficado aqui pessoas que eu creio que Deus tem uma obra poderosa. Essa igreja, ela está sendo abastecida aos poucos daqueles que Deus quer que fique mesmo, daqueles que Deus tem propósito, tem projeto na vida, daqueles que estão se permitindo ter um caráter transformado por Deus, amado. E é assim que Deus faz, dia a dia Ele vai nos transformando, dia a dia Ele vai nos aperfeiçoando. Sabe por quê? Porque Ele quer que eu e você venhamos ir além. Ele não quer que eu e você venhamos ficar na mesmice. Ele não quer que eu e você venhamos andar de uma forma natural. Ele não quer que eu e você agora venhamos ser como a multidão. Não, 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 não. Ele me chamou, Ele te chamou para nós ser discípulos de Jesus. Discípulos. Discípulos. Imitadores de Cristo. Igreja do Senhor, corpo, noiva, adornada, preparada. E a noiva, para se adornar, ela leva um tempo, ela tem um processo, muitas coisas que precisam ser feitas para chegar na perfeição de estar no altar com o seu noivo. E você está sendo aperfeiçoado, você está sendo preparado, você está sendo adornado. Sabe por quê? Porque o noivo, ele vai te buscar, aleluia, e você vai estar junto com o noivo, como igreja do Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia! Eu achei espetacular, amado. Eu não conseguia sair desse versículo.
onde eu vi a atitude daquela menina e a atitude daquela mulher que foi levar essa informação para o seu esposo. E o esposo também, Naamã, foi levar para o rei. Foi levar para o rei, Mateus, a informação de que uma serviçal da sua casa tinha dado uma dica, tinha falado algo. Ele tomou a atenção do rei, João, para falar algo nesse sentido. E o rei também deu ouvido, olha o que diz, o versículo 4. E Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera, e o rei da Assíria respondeu, vá. Palavras sobre o poder que Deus tem de mudar circunstância, uma vez proferidas, falada com total confiança, com intensidade e com intencionalidade, abrem portas onde não há portas, dão acesso ao caminho do milagre. Aquela atitude que aquela menina teve, da maneira que ela falou para aquela senhora, as portas foram se abrindo para Naamã receber a sua cura. Sabe, amado, eu e você que conhecemos a palavra de Deus, eu e você que servimos a Deus, eu e você que temos um testemunho com Deus, eu e você que já fomos tirados do lamaçal do pecado, a minha, a tua palavra, o meu e o teu testemunho tem um peso espiritual muito grande para que pessoas que estão cativas, para que pessoas que estão precisando de uma libertação, para que pessoas que estão precisando de uma cura, elas venham ver as portas se abrindo, elas venham ver o céu se movendo, elas venham entender que existe algo que pode livrar ela, que pode restaurar ela. As minhas, tuas palavras, dependendo de que como eu e você, nós falarmos, nós expressarmos a nossa fé, a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa confiança, sim, ela muda circunstâncias de vidas. Eu creio que aquela menina, Rodrigo, ela não falou assim, tem um profeta lá em Israel. Não. Ela falou com intensidade, Jaque. Ela falou com intensidade, ei, minha senhora, existe um profeta lá em Israel que pode mudar a situação. Obrigado. A situação do meu Senhor. Ela falou com fé, como eu e você estamos expressando a nossa fé, como eu e você estamos falando do amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, precisando de uma cura, precisando de uma restauração. Deus quer te usar, amado, Deus quer que você seja uma ferramenta nas mãos de Deus, sabe por quê? Porque todos aqui já passaram por um processo de cura, por um processo de libertação, por um processo de bênção na sua vida, por um milagre do Senhor na sua vida, e Deus quer te usar agora como boca de Deus, como Ele usou aquela menina lá dentro da casa dele, de Naamã. Ela falou com intensidade da palavra do Senhor, do Deus, do profeta. Deus quer te usar como boca de Deus aqui nessa terra, nessa cidade, na tua casa, no meio da tua família, no teu trabalho, na tua empresa, na tua escola, jovem. Deus quer que você venha ser boca de Deus. Quer que as tuas palavras venham ser com intensidade e com intencionalidade, com a intenção de trazer a conversão na vida das pessoas. Aleluia! Deus quer que as tuas palavras venham entrar como uma flecha no coração das pessoas, atingindo com o amor de Deus, com a confiança do Senhor, que um dia você viveu, que um dia você experimentou, quando Deus te alcançou, quando Deus te curou, quando Deus te restaurou. Sabe, eu poderia passar a noite inteira hoje falando da atitude dessa menina. Eu poderia passar a noite inteira falando da atitude que teve ali naquela casa entre eles, entre a menina, entre a esposa de Naamã, entre Naamã. Aquela conversa poderia ter ficado ali, irmã, só entre eles ali. A menina fala, a mulher, falar para Naamã e ficar ali, não ir adiante.
com fé, com determinação, com confiança. Eu creio que quando Naamã saiu de dentro da sua casa, com aquela informação, com aquele sinal que a menina deu para ele foi até o rei, também com uma intensidade no qual moveu o coração do rei. Ele saiu dali: ei, meu rei, tem como eu ser curado? Tem como eu ser restaurado? Tem como eu seguir com a minha vida? Tem como eu seguir sendo esse comandante respeitado, honrado, que serve a esse exército? Tem como? Eu não vou parar por aqui. Sabe que Deus está te dizendo nessa noite, meu amado? Tem como você seguir em frente? Tem como você seguir vencendo? Tem como você seguir evoluindo? Tem como você seguir? Não pare. Sabe por quê? Deus, Ele está te vendo. Deus, Ele tem a resposta que você precisa. Deus, Ele tem a cura que você precisa. Aleluia. Palavras têm poder, amado. As tuas palavras, ela tem poder para mover o mundo espiritual. Como você tem falado, como você tem se expressado diante da tua luta, diante da tua batalha. Como você tem falado do teu Deus, da tua confiança, da tua fé. Talvez você não tenha tido força para falar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, pois a palavra de Deus me fala e te fala a você que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas talvez diante da circunstância você não tenha tido essa força toda. Ah, pastor, mas como que eu vou falar se eu estou passando por uma situação de saúde muito grave? Ah, pastor, como eu vou falar se eu estou passando por uma situação financeira, uma situação conjugal? Você vai falar, sabe por quê? Porque você é filho amado, porque você é escolhido, porque você é mais que vencedor. Você vai falar, sabe por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Você vai falar, sabe por quê? Porque o Senhor é o teu e o meu pastor e nada nos faltará. Aleluia. Você vai falar, sabe por quê? Porque Ele é o mesmo Deus que abriu o mar, Ele pode abrir o que precisa ser aberto para que você venha passar e seguir em frente. Você vai falar, porque Deus tem propósito na tua vida. Aleluia. Não fique apegado à circunstância. Não fique apegado ao cenário que veio repentinamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus, Ele é perito em mudar cenários. Deus, Ele é perito em promover a cura. Deus, Ele é perito em fazer milagre. Deus é perito em mandar sinais para mim e para você, ter a resposta, ter uma direção de tudo que nós formos fazer. Mas é preciso que eu e você venhamos dar ouvidos, e que tem ouvidos, ouça o que Deus está querendo falar ao meu e teu coração nessa noite. Talvez a nossa bênção tenha parado bem aqui, ó, bem pertinho de nós. Talvez a nossa bênção, a resposta que nós precisamos, Ivone, ela chega bem aqui, para. Bem aqui, para. Chega pertinho. A bênção chega bem perto. Mas eu e você não conseguimos usufruir da bênção, porque não conseguimos, muitas das vezes, dar ouvido à voz de Deus, escutar os sinais que Deus tem dado. Ele não deixa a sua igreja, a sua noiva sem resposta. Ele sempre tem direção para mim e para a tua vida. Ele deu sinal dentro daquela casa, naquela família, e aquela família usufruiu do grande milagre. A palavra de Deus diz que a lepra de Naamã ficou purificada, ele ficou com uma pele como de uma criança, mas o processo começou lá dentro da casa dele, quando ele deu ouvido. Aquela pequenina, aquela insignificante aos olhos dele, podia até ser uma menina que estava ali somente para fazer os serviços da casa. Ela não estava ali para dar pitato em nada, ela não estava ali para falar nada, mas Deus usou aquela menina para começar o processo de cura na vida daquele homem. Talvez Deus tenha usado pessoas bem próximo de você. Talvez tenha usado pessoas que querem chegar perto de você e entregar um recado importante de Deus, e você não está conseguindo ouvir
a voz de Deus. Porque você está tentando fazer tudo do teu jeito, da tua maneira, no teu tempo, subir, descer na terra, perder forças, fazendo coisas desnecessárias, onde Deus está ali bem pertinho de você, dizendo, ei filho amado, só basta você descer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, só basta você descer, que você vai ser curado, que as portas vão ser abertas, que você vai ser restaurado, que o teu caminho de vitória vai seguir em frente, você não vai parar. Deus manda te dizer nessa noite que Ele está assim, bem pertinho do teu ouvido, querendo te dar direção. Eu quero que você saia daqui hoje pedindo para Deus, Deus, abre meus ouvidos espirituais, eu preciso ouvir a tua voz, Deus. Eu quero ouvir os teus sinais. Aleluia. Versículo 5, e o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta que eu te envio, estou enviando o meu oficial Naamã para que cures ele da lepra. E assim o rei de Israel leu a carta e rasgou as suas vestes. Por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura motivo para se dizer comigo. Ei, amados, a direção tinha sido o quê? Naamã procurasse o profeta. Naamã procurasse que existia um profeta que promoveria, que traria, no nome do Deus vivo e poderoso, a cura sobre aquele homem. Muitas áreas em nossas vidas só serão restauradas através do agir de Deus, sem rodeio, sem marabalismo, sem jeitinho, sem barganha, sem querer mudar a rota e a direção. A menina disse que ele somente fosse, ela não falou que tinha que levar ouro, prata, roupa, que tinha que querer comprar a bênção, não. Ela somente disse, vai lá que tem um profeta lá que ora pelas pessoas, tem um profeta que tem intimidade com Deus. Eliseu, ele vinha fazendo muitos milagres, ele vinha fazendo muitas coisas. Se você ler aqui nos capítulos anteriores, ele vinha sendo usado por Deus grandemente. E a menina falou com fé, com clareza. E o Naamã, ele se encheu de fé também por um momento, quando ele foi falar com o rei. Declarou, rei, existe lá um profeta que faz isso e aquilo, tem cura. Vai ter cura, vai ter solução. Mas no meio da caminhada, ele começa a querer já mudar a rota. Ele começa a ter ideias. Amados, não adianta eu e você ouvir a voz de Deus e no meio do processo nós começar a ter ideia. Não, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou levar fulano comigo, vou levar Beltrano, vou fazer desse jeito, vai dar certo. Ei, muitas vezes nos dá uma direção bem clara do que precisamos fazer para a nossa vitória. Porém, na primeira oportunidade, observamos outras informações durante o percurso e perdemos o foco inicial. O foco inicial era ele procurar o profeta. O foco inicial era ele lá que tinha um homem de Deus que iria ajudar ele. Mas no meio da caminhada já mudou, já começou o negócio agora rei com rei.
Já começou a juntar um monte de tesouro, coisa lá, e já começar o rei se meteu na frente, mandar carta para o outro, ei, quem vai curar agora? Esqueceram do profeta. O rei mandou a carta e disse, ei, estou mandando um comandante meu, Naamã, e você cura ele. Eliseu e Deus já ficaram de escanteio. Muitas vezes, amados, infelizmente, nós até escutamos a palavra, nós até escutamos a direção, mas na hora de praticar, na hora que nós damos os primeiros passos, é natural de vir outras informações, é natural de vir outras pessoas tentando nos ajudar, entre aspas, cheia de informação, cheia de ideia, e nós deixamos a direção de Deus, nós deixamos aquilo que nós ouvimos da parte de Deus lá atrás, que a menina falou, existe um profeta lá em Israel que vai trazer a cura, que vai te ajudar. Nós, no meio da caminhada, nós começamos a nos encher de informações, de dicas, de conselho. E quando pensa que não, estamos fazendo tudo já do nosso jeito novamente. Estamos colocando a confiança naquilo que nós vemos. Naamã, quando juntou aquela tralha toda de ouro e prata e roupa e não sei o que mais, ele já estava confiando que ele ia chegar ali arrasando, ele ia chegar ali bombando, ele ia chegar ali arrebentando a boca do balão. E o profeta ia atender ele a todo custo, afinal de contas ele estava ali trazendo muita riqueza para aquele homem. Mas, amados, Deus ele quer agir na minha e na tua vida através de coisas simples. Muitas vezes o meu e teu milagre ele está interligado em coisas simples, numa simples atitude, num simples passo, num simples gesto, numa simples palavra. Deus muitas vezes ele não quer que eu e você venhamos fazer marabalismo para obter a nossa bênção. Não, não. Ele só quer que eu e você venhamos ter ouvidos espirituais. Ele só quer que eu e você venhamos ouvir a voz de Deus atentamente e obedecer. Naamã era para ir lá e procurar o profeta e pronto. Era para seguir com aquele coração aquebrantado que ele teve lá, quando ele escutou a menina dentro da sua casa, quando ele escutou o sinal de Deus. Ei, amado, se Deus está falando contigo hoje, se Deus tem falado contigo essa semana, siga firme com o que Deus tem falado no teu coração. Siga firme com a direção que Deus tem dado para a tua vida. Não fica te preocupando no meio do caminho em estar juntando coisas para ajudar. Não, eu vou juntar coisa aqui para acelerar a minha bênção. Eu vou juntar coisa aqui para acelerar o processo. Não, não, não. Se Ele mandar tu fazer de um jeito ali que você está achando tão simples, é só eu fazer isso, faça isso, porque o simples é eu e você que fizemos, o extraordinário quem faz é Deus. O extraordinário quem faz é Deus. O problema é que eu e você muitas vezes queremos fazer o extraordinário que nós não conseguimos. Nós queremos fazer o a mais do que nós estamos capacitados a fazer. Faça o simples. Quem tem ouvidos, ouça. O que é o simples hoje para mim e para você fazer para Deus? Ouvir com atenção os sinais que Deus tem dado para mim e para a tua vida. Deus amado, Ele corrige o filho que Ele ama. E Ele tem nos dado direção em todo momento. E o que Ele está nos pedindo como igreja é para que nós venhamos a cada dia mais dar ouvido ao que o Espírito Santo de Deus tem falado para mim e para a tua vida. Está atento aos sinais que Deus tem nos dado para nós obter a nossa vitória. Talvez você
acha que é algo tão simples e você fica postergando em fazer, em obedecer, mas pode ser que esteja aí a chave da tua vitória. Olha como foi simples. Versículo 8. E quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. 9. E então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou aonde? Parou à porta da casa de Eliseu. Quando Deus tem algo grande na minha e na sua vida, Ele te dá uma nova oportunidade e te coloca na rota novamente, e te faz chegar onde precisa chegar, e te faz estar aonde você precisa estar. Aleluia. Sabe por que Deus te chamou aqui nessa noite? Sabe por que Deus permitiu você chegar aqui nesse lugar nessa noite? Talvez você tinha tantos lugares para estar, talvez você tinha tantas coisas para fazer. Sabe por que Deus, se o Espírito Santo de Deus te permitiu estar aqui? Porque Ele está querendo te colocar na rota novamente. Ele está querendo te colocar de frente para a tua bênção, de frente para a tua resposta, de frente para o teu milagre novamente. A palavra de Deus diz que Naamã parou na frente da casa do profeta. O rei de Israel disse que não tinha nada com ele, mas Eliseu tinha. Eliseu tinha algo com ele. Eliseu sabia que Deus queria curar aquele homem. Eliseu sabia que ele ia ser uma ferramenta na vida daquele homem, daquela família. Sabe, amado, por que eu estou te falando uma palavra dessa hoje? Que talvez, para alguns corações aqui, pode parecer uma palavra dura. Sabe por quê? Porque Deus tem me falado que Ele me levantou para ser uma ferramenta na tua vida. Você ser curado, para você ser sarado, para você voltar à rota do milagre. Deus tem um caminho de vitória. Talvez Deus está bem aqui, ó, do teu ladinho, o Espírito Santo falando, querendo falar aos teus ouvidos, e você não tem conseguido escutar a voz de Deus. E eu estou aqui nessa noite como uma ferramenta nas mãos de Deus, para te falar. Deus quer te colocar no caminho da vitória novamente. Deus quer que você pare de frente para a tua vitória, porque Ele vai começar a mover em teu favor. Foi o que aconteceu. Olha o que diz o versículo 10. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Aleluia. Amados, difícil não é chegar, mas sim é permanecer. Naamã chegou na frente da casa do Eliseu. Foi para a rota, para o caminho da sua bênção. Como você está aqui hoje. Você chegou na igreja. Você chegou diante do altar do Senhor. Você está no caminho da tua bênção. Você está escutando atentamente a palavra de Deus. Você está no caminho da bênção, gente. Fique ligado. Você está no caminho de ser curado. Você está no caminho de ser abençoado. Você está no caminho da prosperidade. Mas o difícil não é chegar. Talvez foi até bom chegar até aqui, não foi? Ver os irmãos, abraçar os irmãos, ser abraçado, receber um seja bem-vindo, louvar Deus, com esses louvores abençoados, com esse som novo. Foi bom chegar até aqui. Glória a Deus, quem pode dar um glória a Deus aí? Mas o difícil não é chegar, é permanecer. Agora Naamã chega na frente da casa do profeta, e o profeta diz para ele: ei, vai te lavar. Aleluia. Vai te lavar. O profeta manda um recado só para ele, e diz assim: ei,
Olha o que fala, não é eu que estou inventando aqui, amado. É a palavra de Deus, versículo 10. E Eliseu enviou um mensageiro para dizer para ele, vá, vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele estará restaurada e ficará purificado. Uma vez que chegamos, nem sempre será como nós imaginamos que vai ser. Às vezes você chega aqui na igreja e vai dizer, eita, Deus tem resposta para a minha vida, Deus tem direção para a minha vida, Deus tem um milagre para fazer na minha vida, e você chega aqui cheio de fé, cheio de determinação, cheio de confiança, na rota, no caminho do milagre, aí Deus chega aqui e usa esse pastor aqui, para te dizer que você tem que se lavar. Para dar uma direção que muitas vezes você não esperava, para falar algo que você não imaginava, para falar algo que não vai sair da maneira que você gostaria de fazer. Não é, Leudi? A Leudi está ali só. Mas vale a pena, Leudi? Vale a pena. Vale a pena, amado. Sabe por quê? Porque não é sobre como nós queremos ser lapidado, mas é sobre como Ele quer nos lapidar. Naamã, ele chegou até ali, ele imaginou que ia ser recebido, afinal de contas, ele era um comandante respeitado, honrado, ele tinha um posto, ele tinha a carta do rei, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha vestes novas ali, ele tinha tudo, mas faltava algo ainda no seu coração, que era humildade. Faltava algo ainda que Deus precisava trabalhar na sua vida. Sabe, amados, e o Senhor, Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele vai nos ensinando, que Ele não permite nada na minha e na tua vida, como filhos amados que nós somos, para nos causar dano, para nos entristecer. Podemos até passar por momentos de aflições, mas a vitória é garantida, porque Ele nos amadurece, Ele nos aperfeiçoa, Ele faz com que eu e você venhamos crescer na graça, no conhecimento e no poder, através de cada aprovação que nós passamos. E ali, diante daquela situação onde Naamã agora não foi recebido com pompas, com festa, mas foi enviado apenas um mensageiro e mandou ele se lavar lá 7 vezes, mandou ele fazer algo que ele não imaginava, mas ele conseguiu chegar até ali, ele conseguiu entrar na rota, no caminho da vitória, lá atrás, quando ele deu ouvido lá dentro da sua casa, aquela menina, não esqueça da menina, sabe por quê? Porque Deus pode levantar uma menina na tua vida nessa semana, para falar, para dar direção. Deus pode levantar um pequenino, que aos teus olhos é bem pequenininho ali, um pequenino, uma pequenina, um menininho, uma menininha, para te dar a resposta que você precisa, para te dar a direção que você precisa. Não esqueça da menina, vá com essa menina hoje, ó, dos teus pensamentos. Ei, a menina, não posso me esquecer da menina, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai falar contigo, Ele já está falando contigo. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 11 e 12, já vou acabar. Mas Naamã ficou o quê? Indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocar-me de pé. E o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Fafá em Damasco melhores do que de todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e purificar? E foi embora o quê? Furioso. 2 sentimentos. Ficou indignado e furioso. Quando nos frustramos por determinadas situações não saírem como queríamos ou imaginávamos, desperta em nós sentimentos, indignação, fúria, ira, braveza,
E muitas vezes falamos coisas desnecessárias, que dentro do contexto não servem absolutamente para nada. Não adiantava Naamã falar nada, Liete. Ele começou a se encher de explicação. Porque começou a querer ensinar como é que o profeta tinha que fazer. Não, o certo era ele ter feito isso, aquilo, parará. Adiantava ele falar o que ali? Ele já estava leproso, ele já era um leproso, quem estava precisando era ele. E agora ele queria ensinar. Porque não saiu nada do jeito dele, ele já queria ensinar o profeta, ele queria ensinar Deus, ele queria dizer onde é que ele tinha que mergulhar. Sabe por quê? Ele deixou o sentimento da indignação tomar o seu coração. E muitas vezes, amado, dependendo da situação que eu e você estamos passando, a nossa naturalidade, ela começa a se indignar com a situação. Não foi fácil para Naamã estar leproso. Não é fácil para você estar passando por a situação que você está passando hoje. Não tem como eu querer me colocar no teu lugar e dizer que é fácil, não. A tua luta é a tua luta. Desperta muitas vezes indignação, desperta muitas vezes fúria. Muitas vezes você pode até ficar irado. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite, amado. Não adianta de nada. Sabe por quê? Porque é Deus que tem a resposta e a direção que você precisa. Que precisa eu e você aprender nessa noite é ouvir a voz de Deus e obedecer. É preciso que eu e você venhamos abrir os nossos ouvidos para parar de querer fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira. Senão nós vamos ficar indignados, senão nós vamos ficar furiosos, senão nós vamos ficar irados. E não vai adiantar de nada, só quem tem a perder é eu e você. A palavra de Deus diz que ele ficou e foi embora furioso, mas, repita comigo, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Amados, caminhe e dê ouvido a pessoas que queiram te ver curada. Fique atento e se permita a pelo menos ouvir alguém que está observando o teu quadro. Aquelas pessoas que estavam junto com Naamã, elas estavam vendo o sofrimento que ele estava passando. Elas estavam caminhando junto com ele, elas estavam observando. Talvez elas poderiam também, Isa, ter virado as costas e ido embora, afinal quem estava leproso era ele, mas não, elas sabiam que ele tinha chegado até ali, e que se ele obedecesse, ele tinha a oportunidade de ser curado, ele tinha a oportunidade de ter sua história mudada. Sabe, amado, às vezes tem pessoas que estão junto a nós, e falando: ei, vamos lá, segue em frente, vale a pena, não desiste. Sabe por quê? Porque ela quer te ver curada, ela quer te ver sarada. Ela quer ser boca de Deus na tua vida. Ela quer ser canal de bênção na tua vida. Ande com pessoas que querem te colocar para frente. Ande com pessoas que querem te aproximar do projeto de Deus. Aqueles homens viram que era coisa de Deus, que estava para acontecer na vida de Naamã, e não deixaram com que ele viesse parar. Ei, amado, eu quero te dizer uma coisa: é coisa de Deus, é coisa do céu, o que o poderoso vai fazer na tua vida, e eu estou aqui para não te deixar você parar no meio do caminho. Me perdoe, mas eu não fui enviado para este lugar para chegar aqui e ver você perecendo no meio da caminhada, não. Eu não fui enviado para este lugar para abrir mão da minha vida para ver você leproso, não. Eu quero te ver curado, eu quero te ver sarado, eu quero te ver vivendo as promessas de Deus. Eu quero te ver restaurado, eu quero ver a tua casa restaurada.
Eu quero ver você vivendo o sobrenatural. Se fosse para viver o natural, eu ficava trabalhando aí no mundo, à torta e direito, subindo e descendo na terra, mas porque eu sei fazer isso também. Mas eu fui chamado para ser um instrumento de Deus e te dizer que você siga em frente, não pare. Mergulhe quantas vezes for preciso. Não fique pegado à circunstância de como Deus está querendo fazer na tua vida, mas apenas ouça a voz de Deus e obedeça. 14. E assim que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia, glória a Deus. Quando somos humildes para ouvir, Deus nos dá força e nos capacita para descer e fazer o que é necessário para sermos restaurados, para sermos curados, para sermos vivificados no Senhor. Se coloque de pé, eu quero orar por você. A palavra fala que ele, incentivado pelos seus subordinados, pela sua esposa também ali no começo, pela aquela menina, não esqueça da menina. A palavra diz que ele passou até por um momento de indignação, quis ensinar Deus, quis fazer do jeito dele, quis dar a dica de como precisava ser feito. Mas chegou um momento que ele se rendeu, amado. Chegou um momento que ele se rendeu. E desceu 7 vezes, não foi uma, foi 7 vezes. Aquele que uma hora queria ensinar como precisava ser feito, agora ele se permite descer 7 vezes. Mergulhar numa água que não era tão limpa. Mas que nas mãos de Deus se tornaria limpa para curar, sarar, restaurar a vida daquele homem. Chegou uma hora que ele ficou indignado, a palavra de Deus nos fala ali, que ele se indignou e ficou furioso, e quis ir embora, quis sair, quis dar a linha. Talvez, amado, você possa estar passando por esse momento de indignação, de fúria da tua alma. Os teus sentimentos podem estar indignados, os teus pensamentos podem estar em alvoroço. Mas Deus manda te dizer nessa noite, é tempo de se render, é tempo de descer, é tempo de mergulhar, é tempo de se permitir ser curado, de dentro para fora. A cura de Naamã aconteceu de dentro para fora, porque ele se permitiu, primeiramente, ele deu ouvido para sua esposa, ele deu ouvido para os sinais que aquela menina foi usada lá dentro da casa dele. E depois, lá no fim, ele deu ouvidos àqueles que estavam caminhando com ele. Ei, amado, começa a dar ouvido com esses que estão caminhando junto contigo, diante do Senhor Jesus. Começa a ouvir, dê ouvido aos teus pastores, dê ouvido aos teus líderes, dê ouvido aos teus irmãos em Cristo, dê ouvidos. Dê ouvidos à palavra de Deus, dê ouvidos ao Espírito Santo todo dia na tua casa, no teu momento de oração. Dê ouvidos, sabe por quê? Porque quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem falado à sua igreja. Ele quer falar coisas grandes ao teu coração, amado. Ele quer te dar direção, Ele quer que você venha viver o sobrenatural. Peça nessa noite, para que o Senhor venha abrir os teus ouvidos espirituais. Ah, pastor, eu não tenho conseguido ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, eu estou ensurdecido. Ei, Deus está te curando hoje. Mas como foi falado,
Naamã, ele chegou na frente da casa de Eliseu. Ele chegou até ali. Difícil não é chegar, amado, difícil é permanecer. É sair daqui com essa palavra na tua mente, no teu coração e permanecer firme com ela. Eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou obedecer, eu vou me render, eu vou me humilhar, eu vou descer o que preciso descer. Para que essa lepra, para que essa doença espiritual, para que essa doença física, eu não sei que tipo de doença você está passando, se é uma doença financeira, se é uma doença conjugal, se é uma doença ministerial, não sei qual é a doença, mas Deus mandou me dizer hoje, me falou que hoje era noite de cura sobre a igreja. Que hoje era noite de você se permitir ser curado, como Naamã se permitiu. Chegou uma hora que ele se rendeu, ele deu ouvido para aqueles camarada que estava com ele ali e disse: ei, meu amado, você já chegou até aqui, se Deus te pedisse coisas mais difíceis, você faria, então dê ouvido e desça. Amado, Deus não está te pedindo nada fora do contexto, não. Deus está só te pedindo nessa noite, meu filho amado, me ouça com atenção. Ouça a direção que eu estou te dando. Tem pessoas aqui que têm recebido a direção de Deus, mas estão com os seus ouvidos fechados para a voz do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite, para que todo bloqueio, toda surdez espiritual venha cair por terra. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Sabe por quê? Porque Deus sabe com quem Ele está falando. A palavra do Senhor, ela tem endereço certo. Mas eu vou te pedir, pela fé, que você coloque a mão nos teus ouvidos e eu vou orar. Porque eu vou colocar no meu. Eu vou colocar no meu, sabe por quê, amados? Eu não quero andar sem direção. Eu não quero andar sem ouvir a voz de Deus. Eu não quero andar sem discernimento. E nem quero ver você também caminhando no Evangelho sem ouvir a voz de Deus claramente. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite aqui, junto com meus irmãos, como igreja, Pai. Nós estamos todos aqui necessitados, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ter os nossos ouvidos espirituais abertos, para ouvir o que o Senhor tem para nossas vidas, Deus. Toma o Teu povo nessa noite, Deus. Pai amado, que toda surdeza, que toda falta de entendimento, Pai, venha cair por terra hoje em nome de Jesus. Pai amado, que nós possamos nessa noite, Deus, ter, Pai amado, a clareza de que precisamos ouvir a Tua voz e obedecer, de que as coisas não são do nosso jeito, nem da nossa maneira, e de que sim, nós servimos a um Deus de vitória, a um Deus que nos cura, que nos sara. Deus, nos ajuda nessa noite, Pai. Toma, Senhor, os nossos ouvidos, toma a nossa mente, Deus, em nome de Jesus. Pai, não nos deixe ensurdecidos, Pai. Deus, que nessa semana, Senhor, os Teus filhos venham ter direção, resposta do Senhor, mas que nada venha passar desapercebido, Deus, que nenhuma distração, Senhor, venha permitir que o roubador de palavra venha tirar de nós aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Deus, nos ajuda, Senhor, a ser ouvintes e praticantes da Tua palavra, Deus. Pai amado, que todo orgulho, que toda soberba, que porventura há em nós, venha cair por terra, Pai. E nós viemos fazer como Naamã, dar ouvido uma vez, dar ouvido duas vezes, e se permitir descer 7 vezes, para ser lavado, para ser curado, para ser sarado, para ser transformado, para ser renovado. Deus, renova nossa mente, renova nossos pensamentos, Pai, renova o nosso coração, renova a Tua igreja, Senhor, renova os Teus filhos, Pai. Deus,
Toma, Senhor, os nossos pensamentos nessa noite, Pai. Pai, que nós venhamos ser homens e mulheres espirituais. Que nós não viemos agir por vistas, mas nós viemos agir pela fé. Pela vista, aquele rio não ia promover nada na vida de Naamã. Mas pela fé ele saiu dali curado, aleluia. Pela fé, eu creio que o Senhor está curando pessoas aqui nessa noite. Eu creio que nessa noite o Senhor está movendo, o Senhor está abrindo os ouvidos espirituais, o Senhor está abrindo o entendimento, Deus. O Senhor não mudou, Pai. O Senhor é fiel e poderoso. E eu já te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela tua cura, pelo mover do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E a igreja, ela diz, amém, amados?